Bom dia. Bom dia. Ao shiur que a gente vai passar pela Parashat Vairá, Parashat da semana, tentar fazer um resumo da Parashat comentada. Então, aonde a gente parou na história? A gente parou no momento que Moshe Rabbeinu, ele indagou a Hashem. Ele fez, na verdade, uma afronta para Hashem, falando: o que você fez com esse povo? Você me mandou até lá, e depois que eu fui até o Faraó, com toda a dificuldade, quem lembra, semana passada, ele ficou uma semana se recusando aí, finalmente eu vou, e não só que o Faraó não deixou, ainda ele fez piorar a situação. Ele manteve as metas, manteve as cotas, mas tirou o fornecimento de matéria-prima. Imagina só, eles terem que manter as metas e ainda ter que buscar a palha sozinhos, era uma coisa impossível, quase impossível. Ou impossível, não dá para saber se eles de fato conseguiram ou não, pelo jeito estava muito difícil de conseguir alcançar as metas. E aí Moshe Rabbeinu, ele volta para Hashem e ele questiona Hashem, fala: Hashem me mandou lá e você só piorou. E Hashem dá uma resposta que a gente dá para a gente interpretar, tentar entender o que Hashem está querendo dizer. Hashem fala: agora vai. Agora você vai ver que vai lá de novo, que agora ele vai começar. A gente vai ver, na verdade, quando começam as pragas, ele começa para a escravidão. Eles ficam o último ano que eles estão em Mitzrayim, praticamente, eles estão lá, mas sem serem escravos. E aí Hashem começa a parashá dizendo: olha, eu apareci, eu me mostrei para Abraham, para Isaac, Yaakov, e conforme uma das explicações do Rashi, etc., o que Hashem está dizendo para ele: olha, Abraham, Isaac e Yaakov, eu também prometi coisas para eles e não cumpri em vida. Quem lembra, Abraham Avinu, ele precisou comprar o túmulo de Sara. Isaac teve lá os problemas com os poços. Então, cada um que eu prometi para eles a terra de Israel, não chegou. Nenhum me questionou. E você vem e me questiona? Então, parece um diálogo um pouco no áspero, boa, um pouco áspero. Então, tem várias explicações, acho que no passado eu já dei Shurim a respeito do que é esse diálogo, mas uma, pelo menos, das explicações é: não tem explicação, ou seja, Hashem, ele tem os caminhos dele, a gente não sabe por que a coisa piora ou melhora, ou qual o sentido de eu ter ido, feito a tua shlichut, eu fiz o que você me pediu, e aí, de repente, piora. Não questiona. Essa é uma delas. E a outra é que, quando Hashem ele responde para ele, fala: agora você vai ver, dando a entender de que piorou para poder melhorar. E às vezes precisa piorar para poder melhorar. Por que Hashem fez dessa forma? Não tenho a mínima ideia. Mas pelo menos para a gente é uma orientação de que quando a coisa está ruim e você acha que não pode piorar e piora mais ainda, Deus nos livre do além, saiba que Bezrat Hashem logo está vindo a luz do final do túnel. Então, eu só queria fazer um comentário rápido sobre essa passagem. A gente começa já a falar sobre as pragas, etc. Lo que pasa es que aquí él aparece aquí en la Parashá con otra fase de Hashem, cumplidor de promesas. Ahora vengo a cumplir las promesas. Sim. Hasta ahora prometí, ahora vengo para Tajes. Mas não respondeu a pergunta. Porque até agora, se você prometeu, por que você não fez? Certo? Ok. E aí Hashem fala: então agora você tem que ir até falar com Paró. E Moshe Rabbeinu fala: peraí, se Bnei Israel não quiseram me escutar, por que eles me escutaram? Que eles estão lá tão imersos no trabalho, em Kotzeruach Mavadakashá, com pouco vento, com pouco espírito, com pouco, não consegue parar para respirar, e de tanto trabalho, você vai falar para eles: vamos sair. Não consegue nem ouvir. Como que Paró, então se Bnei Israel não ouviram, como que Paró ele vai me escutar? Mas Hashem fala: você tem que ir até lá, você tem que encarar o Paró, e você tem que ir falar para ele tirar o povo. Aí a Torá fala para a gente quem eram os líderes das tribos, de cada uma das tribos, enumera eles, fala um pouco da família, quem era Aaron, com quem ele casou, e etc., quem eram os filhos de Aaron, a família de Elazar, filho de Aaron, etc., a esposa dele, e aí eles foram aqueles que Moshe e Aaron, simplesmente a Torá quer chegar e falar sobre Moshe e Aaron, a genealogia deles, e aí a Torá conclui dizendo: eles são o Moshe e Aaron, e é curioso porque a Torá esperou até aqui para falar, etc., mas só resumindo, seguindo adiante. E aí, então, começa as pragas. Qual é a primeira praga? Boa. Mas antes da primeira praga,
a Torá conta para a gente que Moshe Rabbeinu primeiro fez para ele um sinal, que não era uma praga, mas mostrou para ele um grande milagre. Qual foi o milagre? Do cajado se transformou em cobra. E o Rashi comenta para a gente a famosa passagem que a cobra, não foi a cobra de Moshe, na verdade de Aaron, que engoliu as cobras dos magos, e sim o cajado, depois de ter virado o cajado, ele vai lá e ele engole os outros cajados. Mas isso não foi suficiente ainda, como a Hashem tinha falado, para amolecer o coração do Paró. E como vai acontecer nas primeiras pragas, as primeiras 3 pragas que os magos eles vão conseguir imitar, não conseguem tirar a praga, mas eles conseguem imitar a água virar sangue, fazer os sapos. Aliás, em Quinim, quando chega a terceira praga, eles já não conseguem repetir as primeiras 2, aliás. O cajado, mais as primeiras 2 eles conseguem imitar, dando margem para, como o Paró ele fala, você está querendo trazer para um armazém de palha, você está querendo trazer palha, você vai para os Estados Unidos e leva hambúrguer, não sei se essa é a melhor obesidade. Não tem, você está trazendo aqui, o que você está fazendo aqui, você não está trazendo novidade nenhuma. Quem você acha que você é? E é uma pergunta, por que Hashem deu margem para os Mitzrim rirem de Hashem? Hashem poderia pegar de cara e fazer Kinim, uma coisa que eles não sabem repetir. Porque Hashem ele vai lá e faz uma coisa que eles também começam. Parece que Hashem está se rebaixando. Hashem podia fazer alguma coisa que eles não conseguem repetir. Então, dá para entender, a gente sabe, o Rashi explica para a gente que todas essas makot não era necessário para poder tirar os Yodim de Mitzrayim. Para tirar eles de Mitzrayim, é só Hashem mudar a cabeça do Paró e ele deixa eles embora. Hashem, ele queria dar uma lição. Hashem queria fazer com que os Mitzrim ve'adu Mitzrayim que ani Hashem. Os Mitzrim, que eles saibam que eu sou Hashem. Então não era o suficiente a gente sair de Mitzrayim. Hashem tinha um objetivo que os Mitzrim eles mudassem e passassem a entender quem é o único verdadeiro Deus do mundo. Uma das coisas que a gente vê nas pragas, que Hashem ele começa a mostrar em todas as áreas da natureza de quem manda. Então começa com o rio, depois os animais menores, vegetação, e aí depois os animais do campo, depois por exemplo, o granizo. Hashem ele manda em todas as áreas, porque justamente num pensamento politeísta como eles tinham, onde cada força da natureza era um Deus por si, de repente você vê um único, que ele controla tudo, que uma das coisas curiosas que tem sobre a maneira que eles acreditavam, se você acredita que são vários deuses, eles estão competindo entre si. São vários deuses, cada um tem a sua força. Então quem vai mandar hoje, a chuva ou o sol? Então o que eu faço? Se eu quiser a chuva, eu preciso servir o Deus da chuva. Se eu quero o sol, preciso servir o Deus do sol. Não tem uma harmonia, não tem um único dono. E aí eu preciso estar o tempo todo querendo agradar para quem vale a pena naquele momento. A pessoa vive na confusão e ele vive nessa briga constante. Qual dos deuses, né, Hazel Shalom falando, é mais forte? Quando Hashem ele vem e ele mostra as 10 pragas, que cada detalhe da natureza é uma única coisa, então Hashem ele quer mostrar, Viadu Mitzrayim, que é Ani Hashem. Então esse ensinamento ele começa com uma conversa, digamos assim, cara a cara. Cara a cara, digamos assim, eu vou começar com uma coisa mais simples. Aí depois você vai começar uma educação. Vou começar com um milagre, digamos, mais simples, que você também consegue imitar. Mas só dizer uma coisa, você não conseguiu tirar. Você conseguiu imitar. Então você fez mais sangue, mais sapo. Você não conseguiu tirar. Então já começa a criar uma... então ele é um mago, talvez um pouco melhor que a gente. Tem uma força. Aí ele começa a avançar nos milagres. Aí de repente eles já não conseguem mais imitar. A segunda praga, Moshe Rabbeinu, ele vira e fala para o Paró, Lematai atir lecha. Para quando você quer que eu tire essa praga? Se fosse eu, se fosse você, para quando você ia pedir para parar a praga? Nunca. Não. Agora. Parou. Agora. O parou. Para ontem, certo? O que ele fala? Amanhã. Você é doido? Mais uma noite sem sono? Mais uma noite com sapo em cima, embaixo, dentro, fora? A vontade dele testar a Deus e mostrar que talvez a chance que ele tinha de talvez mostrar que Hashem não era Hashem era mais importante para ele do que uma boa noite de sono e poder tirar essa praga que realmente incomodava bastante, como a Torá conta para gente. Era mais importante para ele testar a Deus, talvez eu vou conseguir mostrar que esse Deus não é perfeito como ele está dizendo, do que eu me livrar dessa praga. Quão forte, quão enraizado era essa fé que eles tinham
nos vários deuses e a dificuldade de eles aceitarem que existe um único Hashem. Para ele valia mais a pena. E o que Moshe Rabbeinu faz? Ele fala, eu quero amanhã nessa mesma hora. Moshe Rabbeinu marca o horário e fala, olha, amanhã exatamente nesse mesmo horário a praga vai sair. De fato, o que acontece? Isso para impedir o tipo de pensamento que a praga foi um fenômeno natural. Como assim muitos cientistas ao longo da história, ao invés de negar a Bíblia, que é inegável, eles tentam explicar de forma natural que Moshe Rabbeinu era astrônomo, ele sabia que ia ter uma maré baixa, etc. A Torá diz para você, fala você quando você quer que termine. Você me diz, não é natural. Você quer hoje? Vai ser hoje. Quer daqui 2 dias? Fala a hora que eu falo para você terminar. E você vê que esse ciclo, ele se repete até a última praga. Por quê? Na última praga, Moshe Rabbeinu ele fala, Hashem fala, Kachatzot alayla, em torno da meia-noite eu vou aparecer. Por que em torno da meia-noite? Deus não pode fazer meia-noite exato? A gente sabe que Hashem terminou a criação do mundo exatamente no instante que começa a Shabbat. Algo que é impossível para nós parar exatamente no milésimo, trilésimo, exatamente no instante. A gente não consegue. Vaichal Elokim Bayom Ashvi'i. Hashem terminou no 7º dia. O 7º dia? Hashem terminou no 6º. Mas ele terminou exatamente no início do 7º dia. Por que ele fala Kachatzot? Porque os astrônomos podiam se enganar, iam dizer, viu, era 2 minutos depois do meia-noite. Então vamos imaginar, então chega lá os astrônomos, morre todos os primogênitos, falam, não foi Hashem, porque foi meia-noite e 1. Não é Hashem, foi meia-noite e 002, não foi Hashem. Acabou de morrer todos os Bechorot, em todo o Egito, não importa onde estivessem, na casa do judeu, tivesse. Não, isso não foi Deus. Por quê? Ele falou que era meia-noite e 2. É isso que a gente estava preocupado? Você acha que alguém ia pensar, meia-noite e 2, olhou no relógio, Moshe Rabbeinu falou que era meia-noite, quando você me atrasou. Para a gente ver que toda a ideia das pragas não era só castigar eles, mas para eles estava tão enraizado essa ideia de negar Hashem, que Hashem se preocupou em falar para Moshe que dissesse que é por volta da meia-noite, já que o relógio deles poderia não estar perfeito, para eles não pensarem que talvez foi fora do horário. Ou seja, essa precisão das pragas era mais importante do que a própria praga. E você vê essa precisão em várias vezes, essa mesma ideia acontecendo ao longo das pragas. Então, para eles, para Moshe Rabbeinu e para o ensinamento dos Mitzrim, era mais importante a precisão do que a própria praga. E é essa precisão que foi mostrar como Hashem ele é perfeito. Porque se você for falar, talvez Moshe Rabbeinu, ele tem o quê? Ele tem contato com todos os deuses. E aí ele falou com Deus da praga dos primogênitos mas espera aí, ele precisou primeiro negociar com outro Deus, que é o Deus da vida, sei lá. Então, por isso atrasou um pouquinho. O pensamento pagão, para a gente transformar o pensamento de qualquer pessoa é muito difícil. Então, a precisão das pragas, a maneira que Moshe Rabbeinu apresentou as pragas, e você vê que ele vai, volta para o Paró, quer trazer 10 pragas, traz até ele mandar embora. Não, ele vai, ele volta, para quando? Aí ele negocia com Paró, aí ele fala, não, só vai os adultos, as mulheres não precisam, não, vai lá e faz o corban aqui, não precisa fazer lá. Tudo isso era para conseguir tirar esse pensamento pagão deles. Lembra uma história de que quando surgiu a parábola, que quando surgiu o trem, as pessoas não conseguiam acreditar que tinha um negócio que andava sozinho, sem cavalo ou sem uma pessoa puxando. Não é possível. E aí os caras da pequena aldeia foram até a cidade, mandaram o cara mais inteligente, ele foi até lá, e ele ficou observando o trem por 1 semana, pagou, entrou, e aí ele volta para... E o que você descobriu? Fala, olha, eu não consegui achar um cavalo grande, mas eu acho que um cavalo pequeno tem lá puxando. Eu não consegui achar, mas um cavalo pequeno tem. É difícil você mudar a maneira de pensar. É muito difícil. Para nós, seres humanos, é muito difícil. E essa lição, mais do que para os Mitzrim, que morreram, conforme algumas opiniões, todos que estavam em Mitzrayim também morreram, então que lição que é essa? A lição fica para a gente tirar da nossa cabeça, essas pragas vêm, são contadas e relidas todos os anos, para entender que existe um único Hashem. Mas eu não sirvo o Deus da Coca-Cola, eu não sirvo o Deus... Sim, mas a gente acaba, quando a gente se desconecta por um instante de Hashem, a gente acha que o mundo ele tem força por si.
É uma maneira mais sutil de servir a idolatria. Achar que uma pessoa tem força, que eu dependo de alguém, que eu dependo de uma situação, e não entender que o tempo todo, em Nod Milvador, não existe nada fora Kadosh Baruch Hu. Ele é o único que manda no mundo. Esse é o exercício agora que a gente está lendo, para Hashemot, Vairá, e etc. Ver que em Kashem Elokeinu, em Nod Milvador, não existe nada fora Kadosh Baruch Hu. Talvez o fato de Hashem mostrar as primeiras pragas que eles podiam replicar, sim, tenha sido proposital para aumentar o castigo. Falar, você tá rindo no início, você vai ver quem que vai rir no fim. achei que você ia falar para aumentar para aumentar, como se fala, você cria tensão, você vai criando tensão, você vai chamando mais gente. Aí chega na hora e você vai lá e mostra a grande imagem. Então você faz um truque fácil, né? Para depois, esse é fácil. E tudo você vai criando mais tensão para mostrar a força de Hashem. No final, quero ver quem vai rir no fim. Né? Boa. Os sacerdotes do Faraó, em algum paralelo lá que está da história, eles foram no lugar e fizeram sapos e fizeram sangue. Sim, eles replicaram. Mas é contado isso natural? Sim, eles vai açuken, gamchor também parou. Sim, eles fizeram. Pelo que eu sabia. Não, se os magos do Paró, se eles replicaram de fato. Sim, replicaram de fato. Assim eles também fizeram. Belateihem, Belahateihem, com seu chafim, com as forças de bruxaria, etc. Eles fizeram, replicaram. Mas na série de Sotal, os caras falam que Parou se preocupou até da forma que ia fazer a questão com os bebês, porque ele sabia que a Hashem não destruía as coisas com água. Então, se não tinha essa consciência toda, por que essa preocupação? Primeira pergunta. E a segunda, por que fazer a cobra, sendo que era para fazer alusão com a cobra do Gané, o Homem Drash diz, se essa consciência não existisse também? Por que essa preocupação de fazer coisas que são importantes aqui, se você não acredita, de certa forma, não valoriza tudo que aconteceu? Não entendi. Tua pergunta é, se Paró acreditou em Deus em relação, ou seja, ele viu nas estrelas que Hashem iria castigar o Moshe, ou quem fosse o salvador do povo de Israel com água, ele foi lá, por isso ele jogou na água, então ele já acreditava em Hashem, essa é a pergunta, ele já sabia de Hashem? É porque, assim, na discussão também fala o seguinte, que ele não quis jogar no fogo, porque senão Hashem podia ser... que Hashem poderia, sim, não quis sim, espada, sim, porque ele podia ser castigado com a espada. sim. Então, se eu estou preocupado com algo, eu não acredito, por que eu teria que ser preocupado? Então, a primeira coisa para a gente entender que numa época onde a espiritualidade era algo normal para qualquer pessoa, todo mundo tinha. O fato que eles se preocupavam com deuses mostra que eles estavam num nível espiritual mais elevado. Está escrito que quando Hashem ele tirou, por exemplo, o Yetzer Hará da Vodazará, Hashem cobrou o preço. Qual foi o preço? Hashem tirou a profecia. Não que não exista mais profecia, mas a profecia de fácil acesso, ou de mais fácil acesso, Hashem tirou. Então, Hashem faz tudo proporcional. Numa época onde eles acreditavam muito em forças. Então, quando ele diz que não acreditam em Hashem, ele sabia, digamos assim, da existência de Hashem. Mas esse Hashem que você está me propondo, que é o único, esse eu não concordo. Esse eu não acredito. Então, o Rambam ele escreve, por exemplo, o que acontece quando... O Rambam ele dá a opinião que tudo que está nas estrelas, que eles olham, etc., é tudo mentira. Certo? Outros são da opinião que tem verdade. Mas qual é a questão? E a gente vê, né, parece muito que tem muita verdade, que eles conseguem ver algumas coisas. Mas uma das coisas é que, primeiro, a visão não é precisa, e número 2, também depende da interpretação. Isso é muito curioso. Aquilo que a gente vê, por exemplo, dos sonhos. Eles sabiam interpretações, mas depende um pouco da interpretação, depende muito de como a pessoa vai interpretar. Então, ele viu, por exemplo, que o Goel Israel iria morrer nas águas. Então, é uma visão meio turva, digamos assim, não sabe exatamente o que vai acontecer. Não é que ele sabia que ia ser com a pedra, ele sabia das águas, e depende como você vai interpretar. Bom, então, o que eu vou fazer a partir daí? Será que eu jogo as crianças no Nilo? Então, ele foi se consultar lá com os 3, né, Itró, Bilam, Iov, etc. Então, a visão é turva e também depende da pessoa que está interpretando, como ele vai interpretar. Então, lembrando de que quando ele vê tudo isso, isso não faz ele acreditar que exista um único Deus que manda em tudo. Ele ainda está enxergando com o mesmo óculos que ele tinha. Tem o Deus do Israel. Tá bom, ok, cada povo tem Deus. Mas aí eu também consigo replicar. Vamos ver se com os meus deuses eu consigo combater esse outro Deus. Ele não consegue tirar da cabeça, que nem eu falei, aquele cavalo. Ele ainda está olhando o tempo todo que tem algum cavalo. Então ele está tentando lutar contra esse Deus. Vai, volta, até ele entender que não existe nada fora Hashem. E até, conforme o Midrash diz, que ele foi o único que sobreviveu, certo? Do Nishar Ad Echad, não sobrou até um,
que, conforme Midrash, o Paró ele sobreviveu para ainda poder viver e enxergar como Hashem realmente é único. Então é difícil a gente mudar esse pensamento. Com relação à astrologia, pelo que eu já estudei em estudos anteriores, os judeus estão acima, mesmo que a astrologia tenha valor, Além disso, estão acima da astrologia. Então, o que Hashem fala para Avraham Avinu, ele leva ele acima das estrelas, fala que você está acima disso. A astrologia seria, eu tenho um shur às 2 da manhã, na noite de Shavuot. Não sei se você lembra, Não, mas, dormindo, mas uma das coisas... Mas uma das coisas da astrologia, a astrologia, assim, em termos simples, seria como você vê a previsão do tempo. Como você sabe, não é mágica. Você estuda como funciona o clima e você prevê o que vai ser. É preciso? A gente sabe que não. Mas, muitas vezes, tem uma certa. Tá certo? Por quê? Se você olha para cima, vê o céu preto, o que você fala? É certeza? Às vezes fica preto, 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 preto e não chove. Tá certo? Então, é previsão do tempo. É o que está para acontecer. Pode chegar um Yodi e rezar para Hashem, não, Hashem, não chova, por favor, faça chover. E Hashem muda. Então, o que eles estão falando, conforme algumas opiniões, tem um fundo de verdade, eles estão vendo alguma coisa, mas, além de que não é preciso e depende da interpretação, o Yodi, com a força que a gente tem em contato com a Hashem, a gente está acima de tudo isso. Ok. Então, a primeira praga começa com Dam. O que acontece com Dam? O Nilo se transforma em sangue, toda a água, não só do Nilo, mas toda a água que eles já tinham nos seus potes, nas suas panelas, nos seus barris, também se transforma em sangue. E a única maneira, conforme o Midrash conta pra gente, que eles bebiam água, eles tinham que comprar dos Yodim, e os Yodim cobraram bem deles para eles poderem tomar água. Quando você estuda essa história, quando você está lá no Gan, no jardim de infância, é bonitinho, fazem os desenhos, o nido vermelho, e o Mitzi tomando com canudo do mesmo copo, aí o canudo dele é vermelho, então é bonitinha a história, mas a gente tem que avançar um pouquinho de como a gente estuda a Torá quando era pequenininho, não que seja verdade, quando a pessoa é pequena ele tem uma maneira mais simples, mais pura de absorver as coisas, mas a gente entender um pouquinho o que está por trás dessa praga. Fazer um parênteses importante, estava conversando com alguém na sexta passada, e ele falou que ele lê para o filho dele 1 hora por dia. Ele fica lendo. Perguntei, o que você lê? Ele falou, gibi. Falei, que pena, né? Você tem teu filho. Você tem 1 hora por dia que você pode transmitir para ele. Eu sugeri para ele, uma criança ainda, compra o Pequeno Midrash Diz. É uma coleção que tem todo o Humash, um livro por Humash, e tem ainda vários dos Nevi'im. É o que eu uso, literalmente, em português, para dar o shurim do Tanakh. A gente já viu Yoshua, Shoftim, Shmuel Aleph, Shmuel Beit, Melachim Aleph, Melachim Beit, tem todos eles. E a maneira que o Midrash, e esse livro é fantástico, porque o Midrash são várias opiniões, várias coisas, ele consegue resumir tudo como se fosse uma história corrida. É uma linguagem muito fácil, muito boa. Além disso, a palavra Midrash significa exigir. Lidrosh é exigir. O Midrash, as histórias do Midrash vêm exigir da gente. Eu posso ler a Torá inteira e falar, bonita a história. O Midrash, ele com seus detalhes, ele consegue transmitir para a gente ideias que vão exigir mais da gente e vão aproximar mais da gente de Hashem. O Midrash, ele abre o coração. Ele tem uma força diferente do que o estudo tão importante quanto, mais importante, mas o estudo da própria Torá, no sentido seu mais simples e literal. Então, para uma criança, mais ainda, você conseguir transmitir o Midrash, etc., isso é uma coisa que não só vai trazer conhecimento, mas vai trazer uma proximidade de Hashem muito grande. Então, é muito importante ler o Midrash, e alguns detalhes para entender, às vezes algumas medidas parecem fora de proporção, anos fora de proporção, etc. Então, a introdução do livro que Baruch Hashem é por escrever do Tesouros do Talmud, aí explica como a gente entender o Midrash, que nem tudo é literal, mas também saber que são palavras kadosh, palavras sagradas, etc. Então, uma dica, se você ainda não tem esse livro, compra, para criança melhor ainda, ou para criança que está dentro de você que nunca leu, vale a pena ler, realmente faz muita diferença. Esses detalhes que você perguntou, se eles conseguiram replicar e como replicaram, o que o Midrash traz, que era um sapo, eles batiam nesse único sapo e ele cuspia mais sapos, qual que é a ideia disso? A gente pode depois elaborar, mas a ideia de você ler essas passagens, isso transmite para a gente, desperta o nosso coração para Irat Shamayim, para temor a Deus, para amor a Deus. É muito importante ler os Midrashim, e nada como o livro de Shemot, Bereshit e Shemot, que tem tanta história, tanta riqueza nessa parte. Os outros têm, mas não é, são Humashim com menos histórias. Então, vale a pena ler
e lê o Midrash. Em hebraico tem outros livros também muito bons, quem conhece o Me'am Loez, que ele também faz esse resumo de vários Midrashim, é fantástico, vale a pena ler. Ok, então a praga do sangue, qual que é o motivo do sangue? Então tem várias e várias explicações, o Rashi traz uma, de que a maneira que Hashem ele fez a guerra contra os egípcios era igual uma guerra, um ser humano carne e osso de um rei. Então uma das coisas que um rei ele faz, quando ele quer conquistar uma cidade, ele fecha o acesso de água. Se você consegue fechar o acesso de água daquela cidade, então você começa a sua conquista. Depois você entra lá sempre com uma música ou com um barulho de uma marcha. Isso, eu vi uma vez um videozinho do treinamento de policial. Eles entram numa casa, simulando, tentando pegar alguém. E aí ele foi desaprovado. Ele entrou, foi, deu os tiros, tudo certo. Ele falou, o que faltou? Você não gritou. Quando você entra, você tem que dar um berro para deixar o cara assustado, intimidado. Então, quando você vai numa guerra, tem essa tática. E a gente sabe de Israel, não sei se foi em 67, que uma das bombas que Israel tinha só fazia barulho, que jogaram no norte. Quem lembra? Em 48? Bom, Eles tentaram esse Marguemar, que soltava bom, que fazia mais barulho do que... fazia mais barulho do que... Os árabes. Fugiram. Boa, então 48, obrigado. Então, aí seria os sapos, que os sapos ficam o tempo todo fazendo esse barulho insuportável, etc. Então, essa seria a primeira explicação do Dam. Uma segunda explicação muito bonita, a segunda, ligada no Midrash, que eles jogaram as crianças no rio, eles queriam jogar no rio. A outra, que o deus dos Mitzrim, um dos deuses principais para eles era o Nilus. Então Hashem está querendo dar lição e mostrar que esse deus não está com nada. O próprio Paró, ele se dizia que ele ia no banheiro todo dia, tanto é que Moshe Rabbeinu tinha que encontrar ele lá no Nilo, onde ele fazia as necessidades, e dizia que era o próprio Deus e não precisava ir ao banheiro, tá certo? Então, Deus fala para Moshe Rabbeinu ir lá na hora que ele estava lá para pegar ele em flagra, certo? E Hashem, ele quer mostrar, primeiro, que os deuses deles não valem nada, e ele fez isso através de castigar, digamos assim, o Nilo. Uma explicação muito bonita, que se a gente for ver na Parashá, que Paró, ele precisa convencer o povo para escravizar o nosso. Ele não quer se mostrar como um assassino. Então ele chega e fala para o seu povo, olha, esses judeus estão se multiplicando, eles são uma ameaça para a gente. No dia que tiver uma guerra, eles vão se juntar com os inimigos. Então vamos escravizar eles. Então ele precisou convencer o povo dele. Não foi simplesmente um tirano, ele não queria mostrar a cara dele. E como ele fez isso, ele primeiro tentou fazer, como ele escravizou, ele enganou o povo. Ele foi lá, falou quem trabalhar vai ganhar dinheiro, ele pagou e etc. Depois que viu que as metas que ele conseguiu atingir pagando, ele manteve as metas e tornou eles escravos. No início, a gente vê na paraxá passada que ele fala para chifrar o puá, que eram as parteiras, para matarem os meninos, matarem as crianças. O que significa? Como que eles tinham que matar as crianças? Não? Era antes ainda da Gzerá do rio. Matar. Ele queria que elas matassem. Como? Então, qual que era a ideia dele? Quando você dá a luz, Deus nos livre, e pouco tempo depois, numa época antiga, era muitas chances, poucas chances da criança sobreviver, ou pelo menos menos chances da criança sobreviver. Então, sabe o que você quer? Na hora que tiver aniversário, você dá um jeito de tirar a vida da criança. E você chega para o pai, olha, lamento, não sobreviveu. Ele queria fazer de uma forma onde ele não ia mostrar as caras dele. Não foi que ele falou, todo mundo mata os judeus. Não, não estou fazendo isso. Ele fez de uma maneira discreta. Não deu certo. Chifrar e puá, obviamente, não fizeram isso. Aí, o que ele fez? Aí ele falou para jogar no rio. Uma coisa interessante, ele fala para quem? Ele fala para o povo egípcio ir lá e jogar no rio. Mas a maneira que ele falou isso é uma interpretação, que eu vi, achei muito bonita e faz sentido, de que eles fizessem isso de maneira discreta. Então vamos supor, você tem uma babá egípcia, ela fala, vou pegar teu bebê para dar uma voltinha por aí. Vamos passar na beira do rio Nilo. Aí ela volta e fala, ixi, sumiu. Não sei o que aconteceu, e o bebê sumiu. Você joga no Nilo, você não tem como deixar marco. Você jogar no Nilo é uma maneira de você fazer um crime sem você expor o crime. Então ele falou para os egípcios, jogam eles no Nilo, e pronto. É a maneira de evitar o crescimento do povo, a natalidade. O que acontece? Quando você quer confrontar uma pessoa malvada, você precisa, a primeira coisa, desmascarar ela. Para com seus truques. Hashem vai lá, esse rio está cheio de sangue. Não acha que eu não sei. Não acha que ninguém viu.
esses teus planos malvados, eu vou mostrar primeiro para você. Como a gente falou que é uma lição, é um ensinamento, então Hashem primeiro ele vai mostrar e desmascarar o Paró, olha aqui, esse rio está cheio de sangue que você derrubou. Não acha que eu não vi? Não acha que ninguém sabe? Então, ele começa com esse sangue para desmascarar e mostrar para esse malvado, tirano, que ele não engana ninguém. Tem sentido? Em cima? Mais alguma? Porque o sangue? É uma boa narrativa. Agora está na moda narrativa. Narrativa. Boa. Ok. Sfardeia. Então, uma explicação bonita e simples do Midrash. Né, que o Midrash fala, a Torá fala que tinha o Tzfardeia, não o Tzfardeim. Tzfardeia seria no singular. Mas você pode falar que tinha a praga do sapo. Praga do sapo, no português pode dizer, você subentende que são vários sapos, mas no coletivo você chama toda aquela praga do sapo. Então, essa seria a interpretação literal. A praga do sapo significa os vários sapos. O Midrash ele fala que tinha um único sapo, que ele era grande, e os mitzrim batiam nele, conforme batiam nele, ele expelia mais sapos. É bonitinho na história, né? Legal, fazer um filme, ficar bem legal, imagina. Né? Pega inteligência artificial, hoje fazem, coloca lá, bate no sapo grande, é bonito. Mas qual que é o sentido dessa passagem? Que diferença faz para a gente se era um sapo, se era vários sapos, batia, não batia? Qual que é o sentido? Qual que é a explicação? A insanidade, Por quê? ele deixou os egípcios loucos. E eles, quando você está louco, você consegue raciocinar. Se eles batiam o mesmo sapo e saíam um sapinho, continuavam batendo, Boa. eles estão piorando a situação. Exatamente. Então, quando a pessoa está nervosa, quando a pessoa perde a cabeça, esse é um ensinamento simples, mas muito importante, quando você perde a cabeça, você continua batendo. Não, mas está prejudicando mais. Né? Eu já falei 100 vezes para minha esposa, ela não escuta. Aí eu falo para a pessoa, e se não funcionou nas 100 vezes, você acha que falando uma 101 vai mudar? Talvez está na hora de você mudar a tática. Talvez está na hora de você... Eu fico na mesma tecla. Fica na mesma tecla, o que acontece? Chega uma hora que a molinha quebra. Então, a gente entender que, às vezes, a gente toma atitudes, né, que nem se falou da insanidade, quando a gente perde a cabeça, significa que quando você perde a lógica, você está piorando a situação, você está tão perdido, e eles queriam acabar, não, agora eu vou trazer um machado maior, agora eu vou conseguir, e você só está piorando a situação. Mesma coisa que os egípcios fizeram com os magos, não, eu também sou bom, aí vai lá e faz mais, sabe? Obrigado. O que você ajudou? Não, aí eu mostrei que Moshe Rabbeinu está errado. Mas agora você vai ter mais sapo por aí, tá certo? Esse é o sapo egípcio, não é o sapo judaico. Ele nasceu sem o bris, né? Então, mais Qual é o complicado. tamanho do sapo inicial? É comentado isso? O tamanho eu não vi. Pode ser que me Midrash traga, não vi. Um sapo grande. Posso aproveitar um pouquinho essa chuva? Opa! Bnei Israel. Ah, achei que você ia fazer um comentário. Bnei Israel saíram de Mitzrayim em mérito das mulheres. Então, você veio no dia certo. Passagem famosa que nossos sábios trazem para a gente, que na época do Nabucodonosor, aquele que destruiu o primeiro Beit HaMikdash, ele queria forçar os Yodim, especialmente a história contada de Hanani, Mishael e Azariah, 3 profetas, que eles fizessem idolatria. E no final ele tenta forçar eles falam um Kal Vachomer, famosa ensinamento que eles tiraram dos sapos, porque eles foram ameaçados, se eles não fizessem a idolatria, ou pelo menos fingissem fazer a idolatria, eles seriam jogados na fornalha. E aí eles fazem um Kal Vachomer, eles aprendem dos sapos. Se os sapos que não têm as obrigações nossas, como um Yehudi, Torá, etc., não tem Sahar, etc., eles pularam nos fornos para ir lá nos egípcios, eles morreram nos fornos, então muito mais, nós, Yehudim, para não fazer algo contra a vontade de Hashem, a gente está pronto para pular no fogo. Então a ideia do Messirut Nefesh, do auto-sacrifício, que para a gente também é importante a gente saber qual o tamanho do nosso compromisso que a gente tem com Hashem, até o ponto do além da pessoa precisar, do além não, que do Hashem, mas que não aconteça, que não precise, que da pessoa entregar sua vida para Hashem. Isso a gente aprende, primeira história, pelo menos, em relação aos sapos que estavam prontos para morrer. Então, se o sapo estava pronto para morrer, para fazer a vontade de Hashem, muito mais nós, Yodim, que temos que fazer a vontade de Hashem. Fala. As primeiras pragas não foram, assim, digamos, mortíferas, né? Sim. Foram para incomodar. Sim. Só depois, vamos dizer, barada, aí teve gente que morreu. Sim.
Algum comentário ou só está Não, só, É, tá. foi aumentando a fúria, né? Sim. Já estava querendo dizer que já sabe das outras. Vai precisar de você. Ok. A praga do quinim, quando começa o quinim, os, os magos viram, falam para o Paró que eles não conseguem fazer, porque a força que tem a magia é limitada a um tamanho mínimo de uma seorá, de uma cevada. Algo menor que uma cevada, eles não conseguem, as forças da impureza não conseguem seorá, exatamente, seorá. Menor que uma cevada, não conseguem domínio. E aí então eles falaram, Etzba Elokim hi, aqui tem o dedo de Deus. Aí eles começam a perceber que não era simplesmente Moshe era um grande mago, e sim tem aqui um dedo de Deus, que o que ele está fazendo não é com magia. As primeiras duas poderia se interpretar dessa forma, mas na terceira eles já percebem que não é. E lembrando aquilo que a gente aprende sobre Akarat Tov, todo mundo deve conhecer esse ensinamento, de que essas pragas, Dams, Fardeia e Kinim, não foi Moshe Rabbeinu que fez, foi através do Aron. Por quê? O Moshe Rabbeinu ele foi salvo pelo Nilo, então as primeiras duas pragas, o sangue foi no Nilo, os sapos que vieram do Nilo, Moshe Rabbeinu não foi ele mesmo que fez, para não ser mal agradecido por um mineral e ir lá e bater nele. E a terceira praga, quando Moshe Rabbeinu ele matou o egípcio, ele pôde enterrar ele na terra. Isso salvou, pelo menos ele achou que salvou ele naquele momento, mas ele escondeu o egípcio no pó da terra. Então, ele não podia ser aquele que ia bater na terra. Então, a ideia de Akaratatov, se Moshe Rabbeinu teve esse Akaratatov para um mineral, então, muito mais que a gente tem que ter para um ser humano, para qualquer outra pessoa acima do mineral. Nessa paraxá, a gente continua mais algumas pragas, a gente vai até o final do Barad, o final do granizo, então só rapidamente passar pelas outras pragas. Quem lembra do Pesach? Meus filhos perguntaram, já era Pesach? Como que já está? A gente já está, então confunde um pouco a época que a gente está do ano com a época que a gente está lendo, não coincide? Mas a gente tem Dam, Sfardei, Akinim, Arov, são os vários animais, e aqui vem um ponto muito interessante, os vários animais ferozes que saem da floresta e eles atacam os Mitzrim. Então, nossos sábios elaboram para a gente como Hashem criou o mundo. Justo fui passar 2 dias na praia deserta com meus filhos, e aí eu estava explicando para eles, quando você pega a areia da praia, você coloca num baldinho para brincar, a areia logo desce, tá certo? Então, peraí, como que existem os continentes? Teoricamente, eles deveriam ter todos descerem, já que eles são mais pesados, e a água ficar por cima. Isso foi o que Hashem fez no terceiro dia da criação. No segundo dia da criação, Hashem criou a divisão entre as águas de cima e está segurando o céu, que teoricamente estariam aqui embaixo. Mas Hashem fica segurando, ele fez as divisões. No terceiro dia, Hashem dividiu. Ele vira para as águas e fala: vocês agora vão estar limitadas ao oceano. E chega na areia, ela bate, faz aquela onda e ela volta. Isso é os limites que Hashem criou na natureza. E não são naturais. Pela própria natureza, a areia, certo? Ela é mais pesada. Mas Hashem falou, não, você é água, fica até aqui, a partir daqui vai ser a superfície que vai poder criar a possibilidade de um ser humano poder viver aqui em cima. E assim também, quando Hashem criou os animais ferozes, Hashem criou os limites para eles, que eles ficam realmente dentro da floresta. Quando eles saem dos seus limites, é uma praga. Inclusive na Mishnah tem a proporção, o número que Deus nos livre se tiveram de animais ferozes que atacaram, se era 3 dias ou 3 num dia, não lembro exatamente qual que era, você tem que fazer um jejum. Por quê? Porque não é normal, é alguma coisa anormal que está acontecendo. Então, lembrar que esse milagre que Hashem fez, ele justamente quebra as regras naturais, e para a gente parar e apreciar o fato que a gente não tem animais ferozes na zona urbana, isso é um milagre que Hashem fez, que eles ficam reservados normalmente na área onde Hashem reservou para eles. Você poderia perguntar, mas peraí, por que ele não sai da floresta e vem para cá, para minha casa? Acontece raramente, mas normalmente eles estão no seu limite. Como Hashem criou cada coisa perfeitamente no seu limite. Hashem, então, para mostrar que ele foi aquele que criou esses limites, o que Hashem faz? Ele vai lá e quebra esse limite, mostrando novamente para os mitzvim, quem manda a natureza, quem foi que criou tudo isso, é a Kadosh Baruch Hu. Fala. Para marcar Beforot, Hashem orientou qual foi o segundo, qual é a marcação das casas dos judeus que não seriam atingidas. Sim. Teve algum segundo para as feras, para não atacarem os judeus também? Acho que eles iam pelo Chile. A verdade
é que existe uma discussão em relação às primeiras pragas, se os Yodim foram afetados também. Isso não é uma opinião comum, porque sempre falam, ah, o judeu tinha água, eles tinham sangue. Mas isso, tá, em qual Macá Hashem fala, Veivdalti, Hashem fala, eu vou separar entre os Israelim, entre os Yodim e os Mitzrim. Não sei se depois eu olho, se foi Bará, se foi Arbe. Uma delas, Hashem vai chegar e fala, então, conforme algumas opiniões, as primeiras pragas também atingiram os Yodim. É uma coisa curiosa. Tem a explicação porque, eu vou falar do sangue que eu me lembro, a do sangue, todo o nido inteiro ficou sangue. Mesmo a parte onde estavam os Yehudim. Ah, peraí, aqui poderia deixar água, seria até um milagre maior. Olha o negócio. A explicação é porque se uma parte ficasse água, eles iriam pensar que é um fenômeno do Deus do próprio Nilo. Tá vendo? O Deus Nilo, ele se manteve limpinho. Mas ele foi lá, a gente não consegue nem entender, mas uma cabeça do cavalinho, que a gente falou, é assim que ele vai pensar. E a Hashem precisou trabalhar o tempo todo com esse tipo de cabeça para mostrar para eles que não tem outro Deus. Então é o Nilo inteiro. Se deixasse... Ah, mas espera aí. Esse Deus é forte, vai, já fez o sangue. Não, mas se deixasse um pouquinho, 1 milímetro de água, isso poderia fazer eles pensarem que é o próprio Nilo, ou o Deus do Nilo, o Deus da água que fez. Então Hashem foi lá, e até os Yodim precisaram se sacrificar nesse sentido. Talvez a água que eles tinham era da água que eles já tinham guardado. Então, daí que eles vendiam, etc. Mas que o Nilo inteiro ficou sangue, mesmo a parte deles. Então tem essa explicação que os Yodim também sofreram das primeiras pragas. Só depois Hashem coloca Vevdalt e Benami, o Benamecha. Preciso só ver qual praga que Hashem fala exatamente isso. Ó, Veiflá, aqui. A Macá de Dever. A Macá de Dever, que é a peste, nessa hora Hashem fala, Veivdal, eu vou separar. Ou seja, você vai ver que só os animais dos Mitzrim e não os animais dos Yodim. Só a partir de lá, a Torá fala explicitamente. Até lá tem essa discussão. Não foi apenas no Nilo, foi nas águas do Nilo. Se tivesse água do Nilo numa pedra... Por isso, sim, por isso eu falei. Mas a explicação que eu dei agora eu sei em relação ao próprio Nilo. E em relação à água que eles tinham, eu não sei. Porque conforme o Midrash, que eles vendiam a água, então pelo jeito eles tinham água. Então, de alguma maneira eles foram afetados pelas pragas. Se foi inteiramente, se foi igual aos Mitzrim, não sei. Ok, então, da Tzfardea, Kinim, falamos um pouco sobre o Kinim, que eles eram menores que o Arov. Dever, agora vamos falar Dever, justamente essa praga, que a Torá fala para a gente, que a Hashem ele vai fazer essa diferença, que só os animais que tiverem dos Mitzrim, eles vão ser atacados, e aí... Ok, e curiosamente agora, uma Macá vem atrás da outra. Não é toda Macá, é uma coisa que eu sempre queria fazer. Se você vai ver o diálogo entre Moshe Rabbeinu e Paró e Hashem, entre cada praga, não é igual. Não é como a gente conta a história. Ah, Paró chamou Moshe, falou, tira essa praga, aí Moshe Rabbeinu tirou, aí endureceu o coração. Não está exatamente todas as pragas nessa maneira. Por exemplo, aqui, ele viu, olha que interessante, quando Paró ele vê que não morreu nenhum do Bnei Israel, qual que era a conclusão que você deveria tirar? Bom, esse Hashem, ele está muito... sabe o que ele está fazendo. Não, quando ele vê que não morreu nenhum do Bnei Israel, aí endurece o seu coração. Porque fala, peraí. Mais bravo ainda. Não sei se é porque ele ficou bravo, tá? Parece que ele desacreditou. Tá vendo? Alguns sobreviveram. Ao invés dele parar e pensar que os dos Yehudim não morreram, ele vai lá, opa, alguns sobreviveram. Não é tão forte assim. Vai de boa. E aqui não tem, por exemplo, contado na Torá explicitamente que ele mandou chamar Moshe, aí Moshe falou, quando você quer que para? Aí ele mandou parar, aí endurece o coração. Então não tem todo esse diálogo, então é interessante analisar cada uma das pragas, porque algumas têm, outras não têm. Então só um detalhe interessante, que a gente tende a contar a história como se fosse que isso se repetiu em todas as pragas, a Torá, pelo menos claramente, não fala que foi esse ciclo que se repetiu necessariamente em todas as vezes. Então, logo em seguida, por exemplo, Hashem fala, endureceu o coração, ele não mandou Bnei Israel, e em seguida Hashem fala para fazer a próxima praga, que é o Shrin, que vai ser as bolhas, como se traduz, doutora? A sarna, traduz como sarna, e nessa praga,
ele fala para Hashem, fala para Moshe e Aaron, para eles pegarem um punhado de fuligem na fornalha, eles jogam para cima e ele se espalha, e é assim que ele se espalha por todo Mitzrayim. Uma coisa que também não fala é a duração da praga. Boa. E o espaço entre uma praga e a próxima. Perfeito. Então, na maioria delas, a praga durava uma semana. E Moshe Rabbeinu ficava advertindo Paró por 3 semanas. E aí, mais ou menos, dá um ano, certo? Um ano acaba dando por volta de um ano. Entre o começo, tem um cálculo, por volta de um ano que eles ficaram livres da escravidão. Mas algumas pragas não foram exatamente assim. Por exemplo, Rosher, certo? Foram 6 dias. Makat Bechorot foi um instante. Então, a divisão de tempo também não é, a gente não tem exatamente na Torá, tem discussão, no Midrashim, etc., quanto tempo durou cada uma, como foi cada uma. Algumas a Torá faz explícito, mas o tempo entre uma e outra também não está escrito claramente. E aí Hashem faz o Dever, Shrin, Barad, depois Hashem faz o Barad, todo mundo deve conhecer aquela passagem que Hashem, o fogo e a água fizeram as pazes para poder fazer o granizo em Mitzrayim. Então esse granizo ele continha fogo e água, novamente para mostrar que 2 forças da natureza tão grandes que você poderia enxergar como 2 grandes deuses, eles estão agora unidos para fazer a vontade de alguém que só pode ser soberano. Então a ideia de novo de educar os Mitzrayim que existe alguém que está acima de tudo. E por último, nessa paraxá a gente termina, na verdade, com essa praga. Depois Arbe, Roshech e Makat Bechorot ficam para a próxima, então fica para a próxima paraxá. Uma coisa curiosa que a Torá fala para a gente que ele fala o seguinte: o linho e a cevada foram destruídas, uma vez que a cevada estava madura e o linho estava duro em sua haste, mas o trigo e o centeio não foram destruídos, já que eles brotam mais tarde. O que significa isso? Se eu tenho algo que ele é extremamente rígido, então é fácil de eu quebrar ele. Se eu tenho algo que é maleável, ele vai para cá, ele vai para lá, então é difícil de você quebrar. Aquela ideia que os prédios, né, em lugares onde tem furacões, eles são construídos de uma forma que eles balançam um pouco. Então a ideia terremoto. Furacão não? É de jogo. Tá bom. Terremoto. Ele tem amortecedores embaixo, ele tem a contrapeso em cima. Ele balança e ele chacoalha. Boa, escolha. Então a ideia tem que saber quando e como, mas a primeira coisa a gente está bem enraizado. Então, os pilares desse prédio têm que estar bem fortes, certo? Mas a gente ter uma certa flexibilidade. A pessoa que ela é flexível, ela consegue durar mais. A pessoa que ela é intransigente, ela pode ser firme, mas chega uma hora que ela não aguenta mais. Então, a Torá conta para a gente claramente que o Barad, ele destruiu aquelas que eram firmes, aquelas que já estavam maduras. Aquelas que ainda não estavam maduras, elas conseguiram sobreviver até o granizo. Então, uma ideia, assim, midrash, que a gente pode extrair dessa paraxá, lembrando que não é ser flexível em relação às valores, as regras, as leis da Torá, mas como pessoa, a gente saber que a mezuzá, por exemplo, no costume ashkenazi, ela é inclinada. A pessoa, quando você vai entrar em casa, ele sabe que tem a marloca, tem a discussão se é de pé ou deitada, a gente coloca inclinada. Antes de você entrar na tua casa, você dá um beijo na mezuzá, saiba que você vai precisar se inclinar um pouquinho para conseguir ter uma boa relação dentro da sua casa. Sabia dessa ou não? Quando você for beijar a mezuzá, lembra disso. Shabbat shalom. Ficou,